Estamos recebendo agora no Espaço Livre o sacerdote de Umbanda, Marcos de Siqueira. Bom dia. Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cotricel. Bom dia, comunidade São Cepé. Bom, Marcos, a gente vai falar hoje sobre os teus trabalhos, nos terreiros que tu tens, né, onde tu és sacerdote, que é dois deles, né, o Templo de Escola de Umbanda Reino de Ogum Megê e Ançã do Balé, que é aqui em São Cepé, Isso. E a UTEU, que é a União da Luz, Templo Escola de Umbanda em Caçapava do Sul, né? Vamos começar falando sobre esse trabalho, sobre a Umbanda, eu acho, né? Para a gente começar a situar o pessoal, uma religião que sofreu, ainda sofre, mas não tanto quanto no passado, o preconceito, o pré-conceito, das pessoas não conhecerem a religião. E hoje a gente vê que as pessoas precisam se apegar com alguma religião, seja ela qual for. E a Umbanda vem também nesse sentido de trazer para aquelas pessoas que preferem, que acreditam, que simpatizam com a Umbanda, aquela fé, aquele conforto nos seus momentos mais difíceis, porque o ser humano tem disso, né? Ele procura a religião muito mais pela dor do que pelo amor. Exato. Então, a Umbanda não é diferente, né? Toda certeza. Bom, Zizi, a Umbanda, ela é uma religião brasileira, ela é uma criança ainda, porque temos aí 109 anos de existência. Se formos comparar religiões mais antigas, como o próprio catolicismo, né, temos aí 1.700 anos aproximadamente. Própria questão dos nossos irmãos protestantes também, são religiões mais antigas. Então, e também não se sabe tudo, né, sobre essas religiões mais antigas, milenares. Imagina, então, uma religião com 109 anos de existência, é uma criança. Ela é brasileira. A Umbanda nasce no dia 15 de novembro de 1908, numa mesa kardecista, com um rapaz manifestando o seu mentor espiritual, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tinha 18 para 19 anos, Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro. Então, Zélio começa a ter alguns problemas e aquelas coisas estranhas que começam a acontecer, aqueles chamados, né, se manifestar alguns espíritos, mas ninguém entendia muito bem o que aquilo acontecia. Por vezes ele se portava como um velho, por vezes ele falava de uma forma estranha. E os pais dele, origem católica, né, tinha um tio que era padre. O Zélio foi levado até esse tio, sofreu vários exorcismos, né? Sofreu não, né? Foi atuado por vários exorcismos sem sucesso. Então, foi levado a médicos, psicanalistas também, não foi diagnosticado problema algum. E então a família levou numa benzedeira. Essa benzedeira trabalhava com uma preta velha, porque as manifestações espirituais elas já aconteciam. A Umbanda, na realidade, é uma organização religiosa, mas as manifestações isoladas de entidades do plano espiritual já aconteciam. E aí a preta velha disse que ele tinha uma missão espiritual. Ficou por aí. Mas o comportamento prosseguiu e então levaram ele na recém-fundada Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói. E lá o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou, dizendo que iria fundar uma nova religião e que ela se chamaria Umbanda e que acolheria tudo e a todos, enfim. E a Umbanda está aí até hoje. Hoje, disseminada aí por todos os estados do Brasil. Aqui em São Cepé mesmo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, nós temos vários terreiros de Umbanda. Então, hoje ela já tem uma abrangência maior. Sim. Então, e graças aos meios de comunicação, como rádio, internet, principalmente, né, a gente consegue desmistificar um pouco o que é a Umbanda, que infelizmente ainda há muitos tabus, preconceitos. Na realidade, todas as religiões que foram perseguidas pela própria Igreja Católica, isso é um fato histórico, né? Porque existia uma máxima que fora da igreja não existia salvação. Então, muitas pessoas na própria Inquisição foram mortas e religiões que não eram monoteístas ou que adoravam outros deuses foram perseguidas. Algumas se perderam no tempo. Então, isso fica no nosso inconsciente coletivo, né? E ao longo do tempo isso vai sendo quebrado, isso vai sendo hoje o próprio Papa Francisco, que é revolucionário dentro do catolicismo, né? Ele quebra muitos tabus, acolhe inclusive as questões sexuais, né?
das opções sexuais do ser Papa humano. Francisco é quase que um mito né? A espiritualidade sabe o que faz. Então, ele vem num momento de transição planetária que nós estamos sofrendo, né? Para justamente mostrar que somos universalistas e que somos todos um, né? Independente. Exatamente. Eu sempre comento que, veja só, o nosso planeta, vamos ver pelo Brasil, né? A diversidade cultural que nós temos aqui, raça, culturas diferentes, a diversidade planetária que nós temos a cor de pele, línguas, enfim, tudo, muita diversidade. Não seria apenas uma religião abastecer a carência de fé de todo esse planeta. Então, para cada cultura, para cada forma de enxergar Deus, há uma religião. No plano espiritual, nós sabemos que tudo é uma unidade só. Mas aqui nós precisamos, cada um enxerga Deus à sua forma. Então, isso é importante. As religiões, elas são assim. E a Umbanda, ela é uma religião totalmente universalista. Ela abrange e ela aceita... Acolhe todas as formas. Então, muitos de nós, que somos sacerdotes, umbandistas, enfim, a gente uns vêm de um berço espírita, ou seja, começaram lá no espiritismo, mas viram que as manifestações das suas entidades eram diferentes daquilo que ali é trabalhado. Vem para a Umbanda. Outros católicos descobrem a mediunidade através da Umbanda. Outros, enfim, budistas, enfim, xamânicos. A Umbanda, ela acolhe tudo isso, de fora para dentro. Ela aceita e ela compreende o todo. Então, é uma religião fantástica e vem crescendo muito nos últimos tempos. E como nós falávamos ali, Zizi, antes de começarmos, o kardecismo, ele contribuiu muito mesmo. Só para o pessoal entender, né? O kardecismo é o espiritismo que foi codificado por Kardec, Allan Kardec, né? Hipólite Leon Denisard Rivail, né? Que era um estudioso, não era médium. Não era espírita. Não era espírita. Não era médium. Inclusive, ele fazia parte de um movimento chamado positivismo, né? Sim. E o positivismo... Até era cético, né? Até o momento. Até ele conseguia analisar as mesas girantes. Pós-Revolução Francesa, existia um movimento na França, principalmente, que era o positivismo, onde eles pregavam que a ciência explicaria tudo, né? E o Allan Kardec o Hipólite de Leon fazia parte desse movimento. E como estudioso, era matemático, professor, enfim, ele vai buscar esses fenômenos e aí acaba codificando, né? Trazendo uma forma científica para aqueles fenômenos. Então, o kardecismo, o espiritismo que nós falamos, né? O espiritismo kardecista, que é mais popular, que também não é uma religião, é uma filosofia de vida, mas acaba... Até Allan Kardec uma vez foi questionado e disse, bom, se as pessoas entendem que é como religião, leva a Deus, enfim, não há problema. E são 3 eixos, né? É filosofia por alguns aspectos, isso. É religião por outros e é ciência por outros. Inclusive, tem uma coisa interessante que se diz no espiritismo que o dia que a ciência desmistificar ou contrariar qualquer coisa que o espiritismo diga, então que não exista, né? Digamos assim, o espiritismo, porque tudo que o espiritismo diz foi comprovado por a ciência ou a ciência não conseguiu comprovar até hoje. Ou seja, jamais vai contrariar o que a ciência já diz, né? A ciência, ela explica... Nos primórdios, a ciência e a religião davam juntas, né? Os grandes alquimistas, os grandes curadores, médicos, eles eram religiosos, né? Os grandes magos, os bruxos, enfim. E acaba que a ciência hoje, e a própria física quântica já vem mostrando algumas coisas, as questões das dimensões paralelas, enfim, muitas coisas já vêm sendo explicadas, que a espiritualidade já vinha mostrando, um né? mundo paralelo que a ciência vem comprovando. A ciência, ela explica como as coisas acontecem, mas ela não explica o porquê. Esse é o papel da religião, é explicar o porquê que as coisas acontecem. E elas devem andar juntas, né? A Umbanda, hoje, ela é uma religião também filosófica, científica e espiritual. Então, os irmãos kardecistas, aliás, a Umbanda, ela se serviu durante muito tempo da fonte do kardecismo, porque nós não tínhamos uma didática, um estudo. E Kardec deixou 5 obras fantásticas. Então, a Umbanda, o umbandista fazia o quê? Aquele que gostava um pouco mais de estudar, vai lá e lê as obras de Kardec. Então, durante muito tempo, a Umbanda se serviu disso aí. Dos anos 80 para cá, um homem, um grande mestre chamado Rubens Saraceni, no estado de São Paulo, começou a fazer algo inovador na Umbanda, que é psicografar livros. Né? A Umbanda,
A psicografia ela é um dos fatores mediúnicos, dentre tantos outros que nos acompanham, né? Lembrando que a mediunidade ela é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem mediunidade, embora uns tenham alguns traços ou algumas potências mediúnicas mais avançadas, outros menos, né? Sim. Mas todos nós temos intuições, todos nós fazemos desdobramento astral ao sonhar, ao dormirmos, enfim, ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos a glândula pineal, Que é a né, responsável, né, por isso. pela comunicação espiritual. E a hipófise também, que é uma glândula que faz parte da nossa mediunidade. Então, o umbandista se servia dos livros de Kardec. Aí, Rubens Saraceni começa a psicografar livros, romances e livros didáticos, teóricos, fundamentando a Umbanda. E começa a publicar, enfim, ele deixou aí, já faleceu faz 2 anos, ele deixou mais de 60 obras psicografadas, fundamentando a Umbanda. Então, hoje, um umbandista, ele tem a fonte da sua religião para beber, né? Não desvalorizando de forma alguma, porque nos servimos durante muito tempo da visão kardecista, porém hoje um umbandista ele consegue olhar a Umbanda com os olhos de um umbandista, porque são religiões que tratam de mediunidade, são religiões caritativas, mas têm olhares um pouco diferentes, né? Então a religião de Umbanda é uma religião cultural, ela trabalha nas manifestações de mentores que vestem uma roupagem fluídica e um arquétipo de caboclo, de preto velho, de cigano, de boiadeiro, de baiano, ou seja, são linhas culturais. Como é uma religião brasileira, ela absorveu essas culturas e então as manifestações dos seus espíritos, dos seus guias espirituais, são de acordo com essas linhas de trabalho, o que nós não vemos no espiritismo. É uma forma diferente de entendermos, de trabalharmos. Porém, sabemos que no plano espiritual, o mesmo preto velho que na quinta-feira trabalha com uma bengalinha, fumando um palheiro arcado num centro de Umbanda, na segunda talvez esteja com uma outra roupagem fluídica trabalhando numa mesa kardecista. É assim que funciona, né? O propósito vem a ser o mesmo, né? É o mesmo. A partir da 4ª faixa vibratória superior, que nós temos, porque até a 3ª faixa vibratória, tanto inferior quanto superior, é tudo muito parecido. Existem colônias espirituais evangélicas, cristãs, espíritas, umbandistas, católicas, enfim, né, de acordo com a sua religião. Mas a partir da 4ª faixa vibratória ascendente, é tudo uma unidade só. Então, os espíritos de luz, eles não têm essa distinção religiosa. Acaba que nós precisamos disso e eles acabam se adaptando. E então eu já venho, há 13 anos trabalhando com espiritualidade, com Umbanda. Sou desde os meus 17 para 18 anos umbandista. Hoje eu estou com 31. E o ano passado nós iniciamos um trabalho espiritual no município de Caçapava do Sul. Fundamos um templo de Umbanda lá, junto de um irmão muito querido, o Marco Antônio Mamaco, lá de Caçapava, que é o meu parceiro lá. Onde todas as quartas-feiras, agora estamos completando 1 ano, quarta-feira que vem, nós estamos lá prestando trabalho caritativo, de Umbanda. E há cerca de 3 meses, nós inauguramos o nosso trabalho aqui em São Cepé. Fundamos o nosso templo aqui em São Cepé também. Então, a gente vem trabalhando aí nesses 2 municípios. Marcos, antes de nós falar sobre o trabalho dos terreiros, eu queria que tu explicasse um pouquinho com relação, assim, as pessoas têm aquela... leigamente, as pessoas utilizam assim, eu vou em tal terreiro, é linha branca, querendo discernir a linha branca, que seria fazer o bem, da magia negra, que faria outro trabalho. Explica pra gente um pouquinho dessa distinção e a forma que vocês depois trabalham nesse sentido. Uma das formas mais aceitas do contexto etimológico da palavra religião é religare, onde me foge o nome agora. Que seria religião, tudo que liga com Deus, né? Tomás de Aquino, se não me engano, enfim, né, que seria o religare a Deus, fazermos o percurso de nos religarmos a Deus. É uma das, por exemplo, o budismo ele não tem o religare, o budismo não fala em Deus. É uma religião que fala na iluminação, mas ela não dá as atribuições a um criador. Então, mas é religião. Sim. Mas o religare é o mais conhecido, é o mais aceito. Tomás de Aquino é que traz esse conceito de religare, do latim religare, né? Então, a religião, se é algo que te religa a Deus, é algo que te
possa trazer a iluminação que os irmãos budistas falam, ela tem que ser feita para o bem. Então, a Umbanda, assim como o catolicismo, nós temos a reforma protestante, que se desligou do catolicismo, nós temos o católico mais ortodoxo, nós temos a renovação carismática, os protestantes têm a Igreja Universal, Mundial, Assembleia de Deus. Todas as religiões, elas têm braços, veias, segmentos, né? A Umbanda ela não seria diferente. Então existem várias linhas de Umbanda. Por quê? Porque justamente isso que eu te falei, vem um lado espiritismo, ele enxerga a Umbanda de uma forma, vem outro do budismo, ele enxerga a Umbanda de outra forma. Porém, o alicerce, Ramatiz falava que a Umbanda ela é como um prédio sem síndico, onde cada morador pinta o seu prédio do lado da cor que quer. Tu olha numa janela, tem um papagaio, na outra tem uma roupa pendurada, uma está pintada de branco, outra está pintada de vermelho. Cada um faz o que quer do seu prédio, que seria o seu templo. Porém, existe um calabouço de ferro, uma estrutura que mantém aquele prédio em pé. Senão ele desmoronaria. Este calabouço, este alicerce, essa estrutura, seria a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, todo o terreiro que existe a manifestação do Espírito para a prática da caridade é um terreiro de Umbanda, está fazendo bem, é religião. Quando existem pessoas que se servem do nome da Umbanda, do nome da magia, para praticar o mal, elas já não estão praticando Umbanda. Né? O meu nome é Marcos. A minha carteira de identidade está ali registrado, Marcos de Siqueira. Mas se eu disser para as pessoas aqui na rádio que o meu nome é João, elas vão entender e vão me chamar de João. Ou seja, se na porta de um templo está escrito Umbanda, as pessoas olham e dizem, bom, ali é um terreiro de Umbanda. Mas lá dentro estão praticando Umbanda? Estão praticando um bem? Só quem entra é que sabe. Então, essas linhagens, Umbanda branca, Umbanda de Omolocô, Umbanda traçada, Umbanda cruzada, Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, que é a linha que hoje nós seguimos do mestre Rubens Saraceni, são linhagens diferentes, ou seja, existe ali a manifestação do Espírito para a prática da caridade, mas cada um trabalha de uma forma diferente. Hoje um terreiro de Umbanda está trabalhando na linha do cigano e ao lado tem outro terreiro que está trabalhando com preto velho. Mas todos para o bem. Todos para o bem. O que acontece é que pessoas se servem da magia, do conhecimento magístico para praticar o mal. Mas aí pratica o mal não é religião. Já não está praticando religião. Então não existe Umbanda branca e Umbanda negra. Existe Umbanda. E a questão é que, para fazer o mal, Zizi, não precisamos nem de aspectos mediúnicos. Sim. Né? Nós vemos o mal ser feito pelo ser humano ao matar uma pessoa na troca de um tênis, de um trocado, de um dinheiro. Então o mal, a forma magística de fazer o mal, ela sempre existiu e sempre existirá, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Agora, se alguém diz que está fazendo Umbanda, mas que faz a amarração, que faz, eu vou terminar com a vida daquela pessoa, ela já não está praticando a religião. Porém, não há uma fiscalização e nem tem como isso existir para dizer se tu estás ou não está praticando, é uma questão consciencial. Assim como uma profissão que a pessoa desvia do seu foco, um médico que desvia e faz coisas absurdas que a gente já viu, tem pessoas que fazem isso dentro das religiões. Existe um ditado antigo que diz assim, o cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. Existe palhaço no circo porque tem plateia. Talvez seja uma forma até um pouco bruta de falar, mas na realidade, se existe alguém que faz mal, é porque alguém vai lá e pede que o mal seja feito. Sim. Este é o livre-arbítrio, ou seja, né? Quando alguém vai lá pedir o mal, existe o princípio yin e yang dos nossos irmãos orientais, que quer dizer que sem a luz não há sombra e sem a sombra não há luz. O bem e o mal, eles habitam no ser humano. Nós é que vamos dar ênfase para um lado ou para o outro. Né? Sem luz não há escuridão, sem bem não há mal. O princípio yin yang, o lado feminino, masculino, positivo e negativo. Ou seja, existe alguém que vai lá e pede para aquela pessoa para fazer o mal. E aquela pessoa, como uma prestadora de serviço e nos seus desequilíbrios espirituais, ela acaba usando-se de algum conhecimento para atentar contra alguém. Porém, o que nós podemos garantir é que a cobrança ela vem em algum momento, tanto para aquele que pede quanto para aquele que executa.
né? Então, a lei divina, ela não falha nunca. Exatamente. Então... E é executada sobre todos, independente da religião. Independente. Aliás, esse negócio, a gente sabe, a pessoa fez um trabalho para prejudicar alguém e pagou tanto. Na verdade, até a comercialização, não se faz comercialização da fé, não se faz esse tipo de coisa. Infelizmente, há religiões que fazem, né? Sim. Infelizmente, há religiões que trocam terrenos no céu por dinheiro. É um absurdo. Isso é uma verdade, né? Esses dias eu via um vídeo na internet de um irmão que falava que pegou uma toalhinha lá abençoada e passou na porta do banco e devia 18 mil reais. Depois chegou no outro dia no banco e não devia mais nada. Tá. Isso é uma comercialização da fé. A Umbanda ela é uma religião caritativa. Nós não estamos ali na obrigação de solucionar o problema de ninguém, porque não há ser humano capaz de solucionar a vida de alguém. O que nós fazemos? O que os espíritos trabalhadores fazem? Eles dão conduções. Olha, a tua vida está indo por um caminho errado. Quem sabe tu não pega essa outra estrada agora. Se o próprio Cristo dizia que a tua fé te curou, ele nunca disse que ele curava alguém, quem será o ser humano que talvez em nome dele ou em nome de Deus vai resolver os problemas de todo mundo? Então nós não podemos banalizar e nem comercializar a fé, o que infelizmente algumas religiões que condenam, inclusive, a Umbanda, o Espiritismo, fazem. Nós não vendemos terreno no céu, nós não prometemos a salvação de ninguém, porque a tua salvação e o teu terreno no céu, ele depende das tuas atitudes. Sim. Independente de tu ser religioso ou não. Eu comento sempre nas minhas palestras que a espiritualidade e a bondade do ser humano, elas são coisas distintas. A espiritualidade de uma pessoa e a sua religiosidade são coisas distintas, elas se complementam, mas, por um exemplo, podemos ser pessoas extremamente religiosas que são pessoas extremamente más. Exatamente. Né? Pessoa que diariamente vai no seu culto, na sua missa... Mas religiosas não religadas com Deus, religiosas por estar num templo, estar seguindo elas não absorvem o que aquilo ali é pregado, né? Elas vão em todos os cultos, mas ali fora da porta da igreja, do templo, ela faz... É outra pessoa. Já temos pessoas que não creem nem na existência do próprio Criador, mas são pessoas boas. Exatamente. E aí, quem é que vai ser salvo? Ateus que fazem o bem, né? Quem é que, se essa salvação realmente existe, quem é que vai ser salvo? É aquela pessoa que, por crer numa divindade, mas não é uma pessoa boa, está salvo, ou aquela pessoa que não crê em nada, mas é uma pessoa boa? Qual seria o fundamento? Não adianta ler toda a Bíblia, rezar, Sabe, e Zizi, não fazer o bem, né? Eu sou umbandista e creio na reencarnação. Umbandista ela é uma religião reencarnacionista pelo fato de, se nós cremos num Criador, Deus, e que Ele é bom, que Ele é poderosíssimo, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, oniquerente, né? Ele é Pai de tudo e de todos, é Pai e Mãe, né? Como que Ele dá pedra para um filho e pão para o outro, se Ele é tão bom assim? Então, veja só, para quem está nos ouvindo e tem 2 filhos. Eu pergunto a esse pai, essa mãe, que tem 2 filhos, daria pedra para um e pão para o outro? Tem distinção de amor? Eu creio que não. Então, como que Deus, se todos somos filhos dele, ele dá as melhores condições para um e as piores para o outro? Como que alguém nasce num castelo, banhado em ouro, e outra pessoa nasce numa favela, paupérrima, pobre, miserável? Que bondade seria essa de Deus se nós tivéssemos apenas uma chance de estarmos aqui? Ele não seria bom? Então, esses questionamentos começaram a me levar a buscar explicação para isso. Poxa, Deus é bom, todo mundo fala que Deus é bom, mas e como é que ele deixa certas coisas acontecer? Que é o questionamento de muitas pessoas. Principalmente quando ocorre com criança. Crianças que nasceram com problemas, crianças que sofrem. Como Deus permite, Como Deus permite, né? Como é que Deus deixou o fulano embora? Então, a gente começa a pensar que tem uma coisa errada nessa explicação que todos nós viemos acreditando até hoje. Então, a reencarnação, ela nos explica isso. Ela nos explica que nós temos várias oportunidades de estarmos aqui. E de acordo com as nossas condições, atitudes, pensamentos, é que nós vamos ter uma próxima existência de alegria ou de tristeza. Sabendo que ninguém veio aqui para sofrer, nós viemos para evoluir. Porém, de acordo com as nossas necessidades de evolução, uns vêm com mais, outros vêm com menos. Um vem numa condição social melhor, outro vem numa condição social pior. Porém, devemos entender que
Aquele que vem numa condição social melhor, ele tem que entender que aquilo deve ser usado para um propósito maior. Aquele que vem numa condição social pior, ele tem que entender que ele deve buscar essa condição melhor. As pessoas têm a mania, e eu atendo diversas pessoas, porque trabalho também como terapeuta, as pessoas queixam-se muito da vida, mas elas pouco se movem para modificar aquela situação. Pois é. Essa é a evolução. É aquela coisa, quem tem pouco... se resignar, mas se resignar fazendo algo para melhorar. E aqueles que vieram com muito saber que aquilo não é só para o seu bel prazer, mas também para poder ajudar de alguma forma alguém que tem menos. Ou seja, essa compreensão que ainda está faltando, né, Marcos? Quem nos garante que aquela pessoa que hoje vem paupérrima, com dificuldades extremas, não foi aquele que foi milionário e usou só para contravenção, para... Usou mal, né? De uma forma negativa. Quer dizer, então, é uma fé raciocinada, digamos assim. A pessoa sabe por que está crendo, né? Eu uma vez participei de uma palestra em Caçapava, num encontro de vários religiosos, e um pastor evangélico lhe disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Nós devemos ter fé inteligente. A fé ela tem que ser inteligente, ela não pode ser... na Umbanda nós dizemos assim, a Umbanda ela não é uma religião de ovelhas, porque a ovelha ela segue o pastor. E independente das atitudes, a gente enxerga só as costas do pastor. A Umbanda ela é uma religião de leões, que todo dia tem uma batalha para ser vencida, né? Para o alimento, para enfim. Então, nós não somos assim... a Umbanda ela não é uma religião dogmática. O que é o dogma? É aquilo que é incontestável, tu não pode... Tem que acreditar e pronto. E pronto. Porque por exemplo, pronto. Adão e Eva... e o próprio inferno sempre foram um dogma do catolicismo. Chega Papa Francisco e diz, não, Adão e Eva não existiram, é um mito, porque a Bíblia ela é um livro mítico, ela não tem comprovação histórica daquilo. Ela é um livro mítico que serve como base de fé para muitos nós. Existem muitas passagens bíblicas lindas, agora ela não é comprovadamente um livro histórico. E dá margem para várias interpretações, várias inclusive, interpretações. Né? Então, e há erros de tradução ali gravíssimos. Pois é. Né? E direcionados, inclusive, né? Mas é um livro, enfim, que abastece a fé de muitos e a gente se serve muito da Bíblia também. Agora, ela foi um dogma, Adão e Eva, durante muito tempo, o próprio inferno, que tem fogo no inferno, e chega o Papa Francisco e diz, não, Adão e Eva foi um mito, e o inferno não tem fogo. Ou seja, nós começamos a buscar e a compreender que precisamos ter uma fé inteligente. Não é porque existe um mestre umbandista, Alexandre Comino. Ele é autor de alguns livros, foi discípulo do mestre Rubens, e ele conta uma história, essa história é verdade, que uma colega dele contou na faculdade, ele é formado em Ciências da Religião, que a filha de uma menina, colega dele, perguntou, mãe, por que tu corta a cabeça do peixe, a cabeça e o rabo do peixe para assar? E aí ela disse, poxa, eu aprendi com a avó. Isso aí, vamos lá perguntar para a avó. E aí a avó chegam na avó e diz, vó, por que tu corta a cabeça e o rabo do peixe para assar? E ela diz, poxa, eu aprendi com a Bisa, e a Bisa ainda era viva. Foram lá perguntar para a Bisa, por que cortava a cabeça e o rabo do peixe para assar? E aí a bisavó diz, olha, minha filha, na época que a avó cozinhava, que a Bisa cozinhava, a forma que a Bisa tinha era muito pequena e o fogão era fogão a lenha e o forno era pequeno. Então, como a cabeça e o rabo do peixe a gente quase não ocupa, a Bisa cortava a cabeça e o rabo, dava para os bichos e assava apenas o corpo do peixe. Ou seja, durante 3 gerações não foi contestado, apenas faziam. Né? E aí chega a menina, que nós podemos até fazer uma alusão às crianças índigo, crianças cristais, são crianças especiais, essas crianças que nascem com o celular na mão já, mexendo melhor do que a gente, e ela questiona por que faz aquilo ali. E aí uma perguntou para a outra, que perguntou para a outra. Tinha um porquê. Em religião tudo tem porquê. O que acontece é que a gente vem cortando a cabeça e o rabo do peixe há muito tempo. Verdade. E não vem questionando. Essa nova Umbanda, este novo espiritismo, essa nova forma de enxergar as coisas, no próprio catolicismo, é que nos faz entender o porquê que você corta a cabeça e o rabo do peixe. Isso é importante. É verdade. A própria questão da maldade, da bruxaria, então, meus irmãos, isso aí, ela está no ser humano. Ela não está na religião. Quando alguém faz isso, ele não está praticando a sua religião. Ele está praticando um ato de loucura,
digamos assim, e em algum momento será cobrado. Verdade. Chegou uma pergunta, Marcos, inclusive, sobre a diferença entre a Umbanda e a Quimbanda. Gostaria que tu falasses. A Umbanda, ela é uma religião brasileira e caritativa, e ela não usa do sacrifício animal. Embora alguns sacerdotes, por virem de um berço africanista, elas acabam tendo essa linhagem de corte. Mas a Umbanda, no seu princípio, ela não usa sacrifício animal. Entendemos que respeitamos, porque o sacrifício animal, a imolação, ela está inclusive na Bíblia, Levítico 1, para quem quiser, pegue lá o Antigo Testamento, Levítico 1, onde Moisés, né, e vários, enfim, Abraão iria sacrificar o próprio filho em nome de Deus. A gente tem várias passagens bíblicas que falam no sacrifício, né? Então é algo que devemos respeitar, porque não quer dizer concordar, né? Ofício, não é concordar e nem praticar, mas o sacrifício é o sacro ofício, e nós nos alimentamos de animal, praticamente grande parte da população, né? Jaqueta de couro, sapato de couro, bolsa de couro, churrasco no final de semana, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então nós não devemos condenar. E por quê? Por que eu estou dizendo isso? A Umbanda, ela entende que não precisa, nós usamos outros rituais como ervas, bebidas, velas, enfim, para não usarmos. Do princípio foi vetado, né, que não se usa sacrifício animal. A Quimbanda, ela trabalha com as linhas da esquerda, que seriam os Exus e as Pombagiras, que nós temos a Quimbanda da Umbanda sem o sacrifício animal. A Quimbanda, ela usa o sacrifício animal, né? Mas isso não quer dizer que seja um trabalho para o mal. Aí é que está. Não é porque alguém usa um sacrifício animal que está praticando o mal. A questão é, a magia, ela funciona na intenção. Se eu acender uma vela branca e pedir o bem para alguém, eu estou fazendo um fato magístico, uma ordem mágica, um desencadeamento magístico positivo. Aquela mesma vela branca, ela pode ser acendida com uma intenção maligna. Então o fato está na intenção e no direcionamento de quem está. Não precisa da religião, é pensar numa coisa ruim, é desejar o mal para alguém. É o pensamento. Né? A maior magia que nós temos é o pensamento. É o pensamento, com certeza. É o pensamento. Então a Quimbanda, ela usa do sacrifício animal, não é por isso que ela faz o mal. Né? A origem da Quimbanda, não temos ainda estudos muito aprofundados, mas existe na África um sacerdote chamado Umbanda. É um sacerdote banto, chamado Umbanda, aonde a sua prática é chamada de Quimbanda, Quimbanda com K. Né? Então, pode ser que a origem da palavra venha daí. Mas a Quimbanda, ela é brasileira também, ela trabalha apenas com os Exus e as Pombagiras, as linhas da esquerda, e ela usa o sacrifício animal. Não é por isso que podemos dizer que pratica o mal, embora tenhamos alguns fatos de que em algumas, assim como na Umbanda, no catolicismo, enfim, alguns sacerdotes praticam, né? Prestam serviços, mas aí não está na religião, está no ser humano. Com certeza. Marcos, para a gente fechar, vamos falar então sobre os teus terreiros, em que horário atende, como é que funciona esse trabalho, né? Somos templos escola, porque essa visão foi trazida pelo mestre Rubens, ou seja, durante muito tempo nós nos servimos do trabalho kardecista. Hoje a Umbanda tem fundamentação. Então o estudo, ele é necessário. Porque existia uma máxima na Umbanda em que dizia que o meu guia chega, faz tudo, sabe de tudo, não precisa saber de nada. Hoje não podemos mais fazer isso, porque se o meu guia chegasse, trabalhasse, fizesse tudo e eu não precisasse saber de nada, eu não poderia estar aqui elucidando muitas pessoas. Então o estudo, ele é importante. Então hoje nós temos cursos de preparação, de formação mediúnica. Tanto lá em Caçapava já está em andamento a nossa turma 1 de desenvolvimento mediúnico, onde durante 7 meses, 8 meses, nós apenas estudamos as fundamentações da Umbanda e da espiritualidade. Abordamos vários assuntos. Depois deste período, eu vou lá uma vez por mês, por causa da dificuldade do acesso. Então, um sábado por mês, nós passamos o dia inteiro estudando. Depois desse período, aqueles que querem desenvolver a sua mediunidade em si, passarão por um outro processo. Aqui em São Cepé nós estamos abrindo o primeiro curso de desenvolvimento, é algo pioneiro, curso de desenvolvimento espiritual, no dia 4 de julho. Então toda a comunidade está convidada. É um curso que tem um valor mensal de R$40 para contribuição para a casa, enfim. Acontecerá nas terças-feiras quinzenais. Os nossos trabalhos de caridade são nas quintas-feiras em São Cepé, às 19h30,
e em Caçapava às quartas-feiras. Nós estamos abrindo também agora, dia 1º de julho, um curso de magia divina. A magia divina também foi trazido pelo plano espiritual ao plano material pelo mestre Rubens Saraceni. É algo fantástico, Zizi. Qualquer pessoa crendo em Deus, porque a magia ela não traz vínculo religioso. Qualquer pessoa crendo em Deus, ela pode iniciar-se na magia divina. O mestre Rubens deixou 31 graus de magia divina. Nós fizemos no ano passado a magia do fogo, das 7 velas, e agora faremos a magia das 7 ervas sagradas e dos 7 cristais, das 7 pedras sagradas. Qualquer pessoa que crê em Deus, ela pode ser iniciada na magia divina. É um curso de duração de 5 meses. Faremos as 2 magias, uma pela manhã e outra pela tarde. E durante esses 5 meses ela vai ter aula prática, teórica e iniciática, e ela está iniciada na magia divina. A magia divina tem como intuito justamente a facilitação. É uma ferramenta que o plano espiritual entendeu que o ser humano tem ao seu dispor. Então, o que a magia divina faz? Corte de magias negativas, porque infelizmente elas existem. E o terreiro de Umbanda é um grande predador da magia negra, essa é a realidade. Então muitas pessoas nos procuram por estarem sendo atuadas por magias negativas. E a Umbanda tem ferramentas para isso. Só que é um contexto religioso. Para te desmanchar uma magia, muitas vezes é preciso ir na natureza. E outra coisa, Zizi, que é importante salientar rapidamente. Um umbandista de verdade, ele preserva a natureza. Então, esses despachos que as pessoas encontram nas esquinas, essa sujeira na praia, na natureza, um umbandista de verdade ele não faz isso. Na minha casa, nos templos que eu dirijo, o nosso propósito é, vai fazer uma oferenda, a gente faz. Espera a vela queimar, não polui a natureza, recolhe tudo que é lixo, vai para o lixo. O que pode ficar na natureza, que algum animal vai ali rapidamente, aquilo vai se deteriorar ali rapidamente, fica. É material orgânico, mas né? Muitas vezes as próprias frutas que usamos nas nossas oferendas são levadas para casa e servem de alimento. Não precisa botar fora aquilo ali. Sim. Né? Então, esses despachos que encontramos nas esquinas, isso, se algum bandista está fazendo, está fora do seu propósito. Portanto, nós temos que respeitar a religiosidade e a crença do outro. Então, uma pessoa que não é um bandista, se acordar, abrir a janela e ver na esquina um despacho ali, seria uma falta de respeito. Então nós não praticamos isto. A magia divina, ela vem para atuar contra essas magias negras. Então a pessoa iniciada de uma forma muito simples, ela consegue atuar para si e para o próximo, desmanchando. Curas espirituais, limpezas de ambiente, aberturas de caminho, limpezas espirituais. Então é fantástico e qualquer pessoa pode se iniciar sem compromisso religioso. Então o nosso templo também está abrindo mais este curso. Qual o custo deste curso? Esse é R$100 mensais. Para quem for fazer as 2 magias, é 150. Eu não sou o mago iniciador, vem um mago de Porto Alegre fazer essas iniciações, nosso irmão Vladimir Correia. E é fantástico. Para ficar claro, esses são estudos, por Estudos isso é cobrado à parte, né? O trabalho que é oferecido para a comunidade de caritativo, esse é caritativo, não Toda tem custo nenhum. Toda quinta-feira e a quarta-feira lá em Caçapava, quem for lá é atendido de forma gratuita. Como que a Umbanda trabalha? Né? Tu precisa fazer uma oferenda, digamos assim, para trabalhar no aspecto X. A pessoa leva o material ao terreiro, ela compra lá, leva da forma, e tudo de forma muito simples. Sim. Né? E nós fazemos aquele trabalho, aquilo que a pessoa tem que levar para casa, ela leva, aquilo que tem que ir para o lixo, vai para o lixo. Então, é feito assim, não é cobrado. Né? Nós temos, nos 2 terreiros, uma pequena lojinha, onde temos banhos de ervas, velas, incensos, materiais que vão contribuindo para casa. Como o nosso trabalho é caritativo, não temos dízimo, o terreiro ele precisa ser mantido. Hoje existe uma sessão normal, mediúnica, nossa, ela custa de R$80 a R$100 para estar aberta, para estar funcionando. Sim. Como nós não cobramos ingresso, entrada, nem, digamos que dízimo, né? Claro, os médiuns da corrente contribuem com a mensalidade, mas a gente precisa ter alguma fonte de renda, né? Então, essas pequenas contribuições, vai lá na lojinha, compra um banho de ervas, compra uma vela e tal, elas ajudam, boa parte do recurso fica para casa. Que não é obrigatória, se ela vai procurar não só é o obrigatório. Serviço do trabalho na é uma lojinha que alguém quer ser servido que ali está, maravilha. Não pode, não tem condições ou não quer, não é olhado de forma nenhuma. Umbanda é caridade, trabalho caritativo é de graça. Certo. Onde fica o terreiro aqui em São Cepé? Aqui em São Cepé fica na Avenida 15 de Novembro, 1155, próximo ao Mercado do Chico. E em Caçapava do Sul, fica na Rua Lúcio Jaime, 1046, Fundos, próximo
a Padaria Fonte do Mato. Também é 19h30 lá os trabalhos na quarta-feira. 19h30, quarta-feira. E aqui na quinta-feira. Tá bom. Quinta-feira. Marcos, muito obrigada por estar agradeço pela conversando oportunidade. conosco. Eu Tá que bem. agradeço. Muito obrigado à comunidade que aqui está nos ouvindo. Fica o convite para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais, têm esse interesse e querem conhecer um pouquinho mais. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu faço uma live, uma transmissão ao vivo na internet, falando sobre algum tema de Umbanda. Então as pessoas podem ali, através do meu perfil Marcos de Siqueira ou das fanpages dos nossos templos, que ali estão inseridas, assistirem e participem dos estudos. É importante, né? É claro que é bom salientar também, diz, a pessoa quer estudar, mas ela não tem condição financeira. A gente dá um jeito. Não vamos fechar a porta por isso aí, né? Então, participem dos estudos, é importante. Mas eu não quero desenvolver a minha mediunidade. Participa apenas do primeiro módulo, que é teórico. Depois, segue a tua caminhada. Tá bom? Tá Muito bom, obrigado. obrigada. Bom dia. Bom dia. Nós conversamos com o sacerdote de Umbanda, Marcos de Siqueira. Estamos com o sacerdote de Umbanda, Marcos de Siqueira. Estamos com o sacerdote de Umbanda, Marcos de Siqueira. Estamos com o sacerdote de Umbanda, Marcos de Siqueira. Estamos com o sacerdote de Umbanda, Marcos de Siqueira.